Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui as últimas atualizações dessa terça-feira. Gente, terçou, preparativos do jogo do Flamengo para amanhã, enfrentar o Botafogo da Paraíba, no Maracanã, casa cheia. Primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0, ou seja, amanhã um empate basta, mas sabemos que o Flamengo não joga por empate, é um time grande, quer sempre vencer e vai macetar o Botafogo, com todo respeito ao Botafogo, mas vai macetar ele amanhã no Maracanã. Meu placar é 3-0. O Vasco joga hoje também pela Copa do Brasil, essa semana é só a Copa do Brasil, o Fluminense também, Botafogo também, enfim, vamos aí ter uma rodada da Copa do Brasil. E agora eu venho trazendo as últimas informações. De La Cruz não está para esse jogo, não será relacionado para esse jogo, e aguardamos aí que o Nico de La Cruz esteja já pronto para o jogo do outro final de semana, porque contra o Palmeiras também já é fato que ele não vai participar do jogo. Mas Gerson está de volta, temos aí grandes chances de vencer o Palmeiras e diminuir a diferença que hoje são de 4 pontos para apenas 1 ponto. Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando, ligado então nos jogos de volta da terceira rodada, da terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense jogam amanhã, Botafogo joga na quinta, mas hoje quem joga é o Vasco, recebe o Operário do Paraná, jogo em São Januário, ao vivo no Sport TV, 7 da noite, tá? Jogo de ida foi 1-1, então o Vasco tem que vencer por qualquer resultado. Fábio Jupa fala lá com a gente direto do Vasco. Ô, Fábio, o clima no Vasco é outro agora, goleada no Fortaleza, Fernando Diniz, tá uma maravilha. Astral renovado, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Clima muito positivo depois dessa primeira vitória do Vasco sobre o comando do Diniz, sobre o Fortaleza. Hoje o Vasco recebe o Operário, como houve empate lá em Ponta Grossa. Como você disse, qualquer vitória simples classifica o Vasco para as oitavas de final. Em caso de novo empate, decisão da vaga vai para os pênaltis. Triunfo sobre o Fortaleza encerrou uma sequência de 9 jogos do Vasco sem vitória. Vai estar lotado. E a novidade à noite deve ser a volta do Payet à lista dos relacionados, mas para começar no banco. O time do Vasco deve ser o mesmo que entrou em campo contra o Fortaleza, que tem o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, Luiz Gustavo e o Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e o Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e o Verrete. Uma notícia meio chata, né, Jupa, com relação à janela de transferências. É isso, ontem o Vasco sofreu um transfer ban da FIFA, uma punição que impede o clube de inscrever novos jogadores pelas próximas 3 janelas. O motivo foi uma dívida de cerca de 25 milhões de reais com Nantes da França pela contratação do Adson. O Vasco já está recorrendo e acredita que vai conseguir reverter. O argumento é de que o clube está sob um regime de recuperação judicial, portanto está impedido de quitar dívidas com os credores. E segundo o Vasco, essa decisão deve ser mantida. Outro motivo é as legislações nacionais, portanto o Vasco estaria coberto. A única permissão que o Vasco tem é de quitar luvas e premiações atrasadas de seus jogadores. Nos próximos dias deve sair essa resposta da FIFA e aí a gente vai saber, Escobar, qual vai ser o comportamento do Vasco nessa próxima janela de transferências. É isso aí, vamos aguardar. Fábio Jupa, a notícia com lupa. Um abraço para você, querido. Pedrinho, presidente do Vasco, já falou que o time está entre os 8 melhores elencos do Brasil, né? Recentemente, o time não estava lá essas coisas, mas aí veio essa vitória sobre o Fortaleza e Pedrinho afirmou. O que faltava? Uma pessoa como o Diniz. Esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os 8 melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês. E eu acho que faltava, com muito respeito a todos que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora. Então não falta mais nada. Começou a segundona do Cariocão, gente. Teve América, time do presidente Romário, meu time, contra Cabo Friense do presidente querido André Balado. Os dois se encontraram lá no estádio, foi uma resenha legal pra caramba. No fim do jogo, tudo igual. Grita alguma coisa aí pra ver se a gente consegue ouvir. Sangue! A situação era a seguinte: estreia da segunda divisão do Cariocão em Edson Passos. Quem é o presidente do América? Ele, Romário. E o da Cabo Friense, André, o Balada, natural de Cabo Frio. Antes do jogo, é claro que a gente queria uma resenha com os dois juntos. O André Balada fazendo você esperar agora pra gente gravar, é mole? Que faz, né?
cara que foi meu jogador no passado, me ajudou muito aqui no América. Além de me fazer esperar, é meu adversário hoje. Aí, Finalmente. aí, na moral, que fase. Ela tava falando que tu tava demorando porque tu tava dando Preleção. pressão. Ano passado também era assim. Hoje eu fui lá em 7 minutos e resolvi. Como tá começando agora, sempre leva 30, 40 minutos. Mas tá tudo certo e resolvido. Pela consideração, pelo respeito, pelo carinho. Falei pra gente começar empatando, pra ninguém começar perdendo, né? O André se aposentou como jogador no ano passado, aos 34 anos. Antes, até o fim de julho, foi jogador do Romário no América. Inclusive nesse jogo, ano passado, a gente meteu 3-0 na Ilha Governador. Ele fez 3. E ganhou musiquinha da torcida. Só dá pra colocar uma parte aqui. E aquela música do Baladar. Hoje eu não posso fazer gol. Não pode fazer gol e tá tudo certo. Vou tentar ligar para Alex Escobar, que eu tô vendo ele. Fala, Escobar! Olha aqui pra baixo, pro seu outro lado. Tô no telefone. Ai, achou! Aí, ó, pro Globo Esporte! Eu vou chegar aí, hein? Eu vou chegar aí. Sabadão, solzão. Qual é o programa? Qual é o melhor programa num sábado de sol? E ver o América, né, pô? Estreia da A2. Eu fico nervoso, sabia? Tem só um sobe, né? Eu sou louco pra ver o América pelo menos de volta à primeira divisão do Rio de Janeiro, né? Escobar estava muito bem acompanhado pela família dele. Eu sou tricolor, mas eu vim apoiar o meu pai aqui no jogo do América. É isso. A Cabofriense fez 1-0 com o Sidney logo aos 8 minutos. E o América empatou ainda no primeiro tempo. E a Covelli, de pênalti. Ganhar esse jogo aí, porque eu não quero empatar, não. Lá no início você falou que queria empatar. Começar empatando pra ninguém começar perdendo, né? Eu já... Só na frente do Bachala. Tem como negociar com ele de novo? Vou me inscrever e na próxima rodada eu vou jogar, esquece. O jogo terminou empatado mesmo. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, menos mal. Vou me inscrever e na próxima rodada eu vou jogar, esquece. O jogo terminou empatado mesmo. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, menos mal. Eu ia falar que eu vou voltar aí pro estúdio, pro Escobar. É porque eu tô com o Escobar, mas vai voltar pro Escobar, é multiverso. Vamos voltar daqui pra eu mesmo. É isso então. É isso. Tchau, gente. Saindo então do multiverso do Escobar torcedor para o Escobar apresentador. Renato Augusto não é mais jogador do Fluminense. Ele rescindiu o contrato porque está insatisfeito com o próprio rendimento dele. Lembrar, né, que ele chegou ao Fluminense no ano passado, fez 35 partidas, 1 gol e 1 assistência. Está com 37 anos, cogitando inclusive se aposentar nesse momento. Lembrando que amanhã o Fluminense pega o primeiro jogo no Maracanã por 1-0. Canóbio passou por uma cirurgia, sofreu uma lesão no rosto na Sul-Americana, né? E deve voltar só na Copa do Mundo de Clubes. Além dele, Bernal, Cano e o Otávio também estão fora desse jogo. Já o Flamengo joga amanhã na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, no Maracanã. E como ganhou na ida, o pessoal está cansado, deve poupar alguns titulares. Bruno Cortes tem detalhes pra gente. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. O Flamengo tem uma vantagem amanhã aqui no Maracanã com o Botafogo da Paraíba. Não é uma grande vantagem, mas é uma vantagem, pode empatar, que se classifica, que segue vivo na Copa do Brasil, já que venceu o jogo de ida por 1-0. E aí, por conta dessa situação teoricamente confortável e pelo desgaste do elenco, alguns titulares devem ser poupados. O técnico Felipe Luiz comanda um treino hoje à tarde no CT do Ninho do Urubu, onde vai definir time titular, que jogadores serão relacionados também. São 4 desfalques certos, Plata está machucado, Pulgar, Alan e o De La Cruz também. O técnico Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, disse que Alexandro está jogando no limite, que Bruno Henrique está jogando no sacrifício, então são 2 jogadores que também devem ser poupados. Quem deve voltar a aparecer no time é o Gerson, que no último jogo contra o Botafogo estava suspenso, não jogou. Ele e Everton Araújo aparecem ali como algumas das poucas opções para serem volantes ali nesse meio-campo do Flamengo, que enfrenta então o Botafogo da Paraíba amanhã aqui no Maracanã. Beleza, Escobar? Abraço. Valeu, Bruno Cortes, cracaço, sempre bom falar contigo. Olha essa imagem, gente. Bruno Henrique, criança chorando. É impressionante, isso acontece toda hora. Bruno Henrique e a criança de colo chorando no hino. Tá virando tradição pra acalmar a pobrezinha. Nem o cavalinho do Fantástico ajudou, gente.
Mas o choro não abalou o BH. Ele fez o gol da vitória contra o Bahia. O BH 27 foi lá no alto. Em 2023, mais um hino e mais um bebê chorando no colo do Bruno Henrique. Dessa vez contra o Botafogo. Bruno Henrique botou na gaveta. 0 abalado de novo, Bruno Henrique. Meteu até o chororô na comemoração. Bruno Henrique fez o chororô. Homenagem pro amiguinho chorando antes do jogo. Só pode, né? Aí no domingo, contra o Botafogo de novo, cerca de 1.000 crianças em campo. Olha aí, todas muito felizes, menos uma. Aquela que estava no colo de Bruno Henrique, claro. Torcedor Lourinho, o torcedor tá meio impactado com esse barulho do Maracanã. E o bebê chorou tanto que finalmente abalou o Bruno Henrique. Dessa vez, inclusive, nem teve gol. Pô, não é possível, logo com o Bruno Henrique, gente boa, rapaz. Por que isso acontece? Botafogo joga na quinta-feira contra o Capital do Distrito Federal. Esse jogo vai ser no estádio Mané Garrincha, em Brasília, 9h30 da noite. Você vai ver ao vivo no Sport TV. Na ida, Botafogo venceu por 4-0. Deve jogar com um montão de reserva desse jogo aí. Gente, vamos lá, né? Vamos aí ouvir um bate-papo a respeito da situação do Felipe Luiz no Flamengo, né? Do retorno do JJ, famoso Jorge Jesus, para quem gosta, para quem é Jesusete, né? Tem que deixar o cara trabalhar. Felipe Luiz é um grande treinador, tá aí fazendo um grande trabalho. Treinador não entra em campo, treinador faz o trabalho dele fora das quatro linhas, treinador tenta equilibrar o time, tenta montar o time da maneira como ele pensa futebol, como ele enxerga o futebol. E nem sempre quer dizer que isso aí será sucesso. O que passou do Jorge Jesus, no meu entendimento, naquele ano de 2019 foi uma coisa típica, um fato inusitado, um fato único, tá? Maravilhoso. E acredito eu que ele nunca mais repetiu isso em clube nenhum e nem vai conseguir no Flamengo, porque se vir para cá, os tempos são outros, as situações são outras, o panorama é diferente, tudo se evoluiu muito, tudo cresceu muito no futebol brasileiro. E ele teria sim sérias dificuldades para produzir esse time a vitórias, podem acreditar. Felipe Luiz tem uma bagagem já muito grande de ter rodado muito na Europa, ter trabalhado muito tempo com grandes treinadores na Europa. Já trabalhou na base do Flamengo e vem fazendo um trabalho muito bom no time principal. A gente só espera que o time acorde, que o time consiga se empenhar mais para poder conseguir as vagas. E esse rumor todo que Felipe Luiz será demitido, que Jorge Jesus estará chegando, somente pelo fato de ele estar livre no mercado, mas não podemos esquecer jamais, e isso eu guardo na minha memória, que ele não quis renovar com o Flamengo, cuspiu no prato que comeu, preferiu ir embora do Brasil, deixar o Flamengo na mão como ele deixou, e nós amargamos aí um período até poder conseguir engrenar de novo com o Felipe Luiz. Então, JJ, seja feliz onde você estiver, vida que segue, e deixa o nosso Flamengo aqui em paz, e que aqueles torcedores que pretendem pedir JJ, eu peço só uma coisa: acordem, aprendam a entender futebol, aprendam a ver futebol e a saber como funcionam as coisas dentro do ambiente futebolístico brasileiro. A começar por essa bagunça da CBF. Um grande abraço a todos, valeu. Porque o Jesus. E aí, Bigode? Deixa o Felipe Luiz trabalhar, pô. O que a produção fez? Felipe Luiz tem 41 jogos à frente do Flamengo. A produção preparou um recorte, o recorte dos últimos treinadores, do aproveitamento dos técnicos do Flamengo em 41 jogos. Jorge Jesus, 29 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 77% de aproveitamento. Aí vem o Ceni, com 22 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, 62%, mas tem um título brasileiro aqui, que ele pegou grande parte, então não tem muito mérito. Dorival Diola, 26 vitórias, ele não tem. Tem também. 26 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, 69% de aproveitamento. E você bota aí também uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Correto, Bigode? Correto. Vamos para a Adenor, que tem aproveitamento de título nacional também. 28 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 73% de aproveitamento. E aí chegamos a Filipinho com 41 jogos. Gente, deixa na tela pra mim, fera. Isso aí é pra você printar e botar no teu grupo de WhatsApp pra aquele cara que enche o saco. Pô, tudo bem que o número é aquela história do amêndola que a gente sempre fala, mas isso aqui dá pra balizar uma discussão maneira no bar, tomando aquele dré, aquele shot de rabo de galo, aquele latão, né, Fernandão?
Rabo de galo é bom. 27 vitórias, 11 empates, 3 derrotas apenas e 75% de aproveitamento. Eu tenho a impressão, meus caros, que o Felipe Luiz é aquela coisa bem Flamengo, céu ou inferno. Ganha 3, sai Ancelotti. Perde uma, volta JJ. É uma coisa meio frenética, eu poderia dizer? Com certeza, com certeza. Infelizmente, o Flamengo, quando vive um momento de oscilação, a gente sabe como as coisas acontecem, né? E aí, eu acho que o que ainda joga contra a situação do Felipe Luiz nesse momento é o fato do Jorge Jesus estar no mercado, depois que ele saiu lá do Al Hilal. É até bom, GV, a gente mostrar esses números aí e até a gente resgatar um pouco do que a gente falou ontem no nosso Só Joga em Casa, lá no canal do Mundo GV. As críticas ao Felipe Luiz, e aí eu não vou falar sobre outras pessoas, eu vou falar aqui desse programa porque a gente conversa, a gente bate papo aqui no bastidor. As críticas, elas são fundamentadas, elas são baseadas naquilo que a gente está vendo dentro do campo. Em nenhum momento a gente aqui pediu a saída do Felipe Luiz ou a gente quer que o Felipe Luiz seja demitido para a chegada de um outro treinador. É claro que aí eu falo por mim, eu tenho desejo ainda de ver o Jorge Jesus comandando o Flamengo, mas eu não acredito que esse seja o momento. Eu acho que o Felipe Luiz é um treinador que já demonstrou que tem uma capacidade muito grande, é um treinador que já demonstrou diversas qualidades. Claro, tem defeitos, como todos os outros têm. A gente viu aí o Tite passando pelo Flamengo, um treinador de 2 Copas do Mundo, seleção brasileira, 2 ciclos de Copa do Mundo, com diversos problemas, e problemas bem semelhantes àqueles que a gente via quando ele estava na seleção brasileira. E todos esses treinadores também tiveram problemas. Então faz parte do contexto, faz parte do pacote. O Felipe, ele precisa melhorar em alguns pontos, pelo que eu imagino, pelo que eu acredito. Precisa priorizar a Libertadores, que tinha que ser uma lei do estatuto do Flamengo. E esse é um outro ponto, né? Porque ele está controlando a carga, de acordo com o que a gente tem visto. Muitos jogadores não vêm atuando com muita frequência e mesmo assim as lesões estão acontecendo. Óbvio, nem todas são musculares. Por exemplo, essa do De La Cruz, um entorse no joelho, uma coisa que poderia acontecer estando cansado ou estando tranquilo. Há uma vertente dos médicos que entorce, mas se você tiver com a musculatura firme, você não está concordando, porque quando tem um colateral medial, a sugestão é muito fortalecimento para proteger a musculatura que fica ali em volta. E tanto é que está tendo discussão aberta na internet exatamente pelo ponto que o Bigode trouxe, que eu acho perfeito. Controle de carga, tá poupando e as lesões não param. Então, assim, porque quando é lesão muscular, aí eu acho que realmente, né? Não tem jeito, mas... Quando é pancada, que não tem jeito, né? O cara toma um bico no... Você vai fazer o quê? Traseiro. Fernandão, por que as coisas são tão 880 especificamente com o Felipe Luiz? Porque eu acho que, eu não vou nem falar o JJ. Rogério teve cobrança, mas houve um lastro um pouco maior. Dorival já chegou reagindo. O Tite teve lá seu momento no final que azedou o negócio do frango. Mas o Felipe é meio 880. Por que será? GV, para ficar claro para a galera de casa, eu fui um dos mais reticentes com relação à contratação do Felipe Luiz. Não pelo Felipe Luiz, mas pelo que ele poderia produzir, pela pouca experiência, enfim, por tudo. Mas só que o futebol, como na vida, a gente não consegue prever as coisas e o Felipe Luiz fez um trabalho interessantíssimo, de muita coragem. As pessoas têm a memória muito curta, né? A substituição que ele fez contra o Corinthians, quando o Bruno Henrique foi expulso, que ele coloca um zagueiro para fazer uma linha de 3 atrás com os 2 alas muito ofensivos, ele anula qualquer tipo de ataque do Corinthians. Quando o Felipe Luiz vai para o jogo lá da final da Copa do Brasil, que ele também faz uma coisa parecida com as ideias dele, assumindo toda a responsabilidade, caso alguma coisa dê errado, você vê que o cara é corajoso, que ele está ali para fazer o melhor trabalho que ele pode, dentro das convicções que ele tem. E a gente percebe, GV, não sei, me parece até meio mal intencionada algumas críticas com relação ao Felipe Luiz. Por quê? Porque o JJ está livre, existem as viúvas do JJ, já falamos sobre isso aqui, temos 2 aqui, Getúlio Vargas e Flávio Amêndola, e tudo bem, o cara fez um trabalho maravilhoso, mas não existe certeza de que ele vai repeti-lo. Mas, por enquanto, o Felipe está fazendo um trabalho maravilhoso. Esses números aí, diferente dos números do jogo, GV, eles são muito mais balizadores do que os do jogo, porque isso aí comprova que o trabalho vem sendo feito, que podia ter colocado também ali os títulos que ele ganhou. Porque ele não só ganhou jogos, ele ganhou jogos decisivos também. Isso faz parte do contexto. Mas olha só, aqui teve bastante título,
Perfeito. Aqui teve Brasileiro. Supercopa. O Carioca. Não, o Carioca ainda era o Jesus. Carioca era Jesus. Aqui teve Libertadores e Copa do Brasil. Aqui teve Carioca, e aí ele saiu, o Felipe pegou o time dele na Copa do Brasil e deu um up no anímico que estava para baixo. E aqui já tem título, irmão. Assim, o torcedor do Flamengo que reclama é porque tá reclamando, e a gente é assim mesmo, não se sinta mal. A gente, que eu digo, é o brasileiro, de barriga cheia. Porque, primeiro que são todos bons aproveitamentos, e todos tiveram títulos de relevância, cara. E dentro do jogo... título que eu tô dizendo é título nacional. E dentre todos eles, só o Tite não conquistou o título nacional. E dentro do contexto do fim de semana, que foi onde aconteceu, né, as reclamações, depois do jogo contra o Botafogo, o Flamengo vinha de um jogo extremamente exaustivo emocionalmente, precisava vencer a LDU por 2 gols de diferença, no mínimo, para poder depender só de si para a próxima fase da Libertadores. Tudo bem, ele mesmo se colocou nessa situação, mas tinha uma necessidade psicológica muito alta, foi lá e fez um dia menos de treinamento, foi para um jogo contra o Botafogo que está muito bem organizado, todo quebrado, cheio de desfalques, mas está muito bem organizado, teve um dia a mais de descanso e acabou que não venceu, empatou um jogo interessante, é segundo colocado do Brasileiro, e aí agora estão querendo martirizar o treinador por causa de uma série de coisinhas que eu acho que ele é muito pequeno para uma coisa tão grande quanto mudar um treinador, mudar todo um trabalho, GV. Vamos ver então, já que tocamos no assunto, não tem problema nenhum, o senhor manda aqui. Você é seu amiguinho, agora porque ele é amiguinho do grafite de academia, ele fica de videozinho, depois você vai lá no Instagram dele, no meu, que tem um desafio lá. Vamos deitar e rolar nele. Quer me desafiar? Vai ser dupla. Ele vai correr com um grafite, 2 bondes, muito forte, mas que não aguenta. Eu e Eric Farias, que é corredor profissional. É isso que eu ia falar, o Eric Mas o Eric vai correr por você também? O que vale é a média, filho. Pelo jeito, né? Provavelmente. Se ele fizer 5 km em 25 e eu fizer em 40, ele equilibra. Você e grafite, mas os 2 a 40, 2 velho. Lesionado. E a gente provavelmente, depois desse desafio, vai entrar nessa lista aqui de lesionados. Menos o Eric. Certeza. Lesionados do Flamengo. Vinha. Caramba, rapaz, o Vinha. Mas já tá no período de transição. Já tá tempo, né? Alan, De La Cruz, Pulgar e Gonzalo Plata. Tirando o Alan, se bem que hoje o Vinha também perdeu espaço, né? Pulgar é titular, Plata vinha muito bem, e o De La Cruz é titular. Não, é titular. É titular, né? É titular. E o Plata é 12º jogador. E junto com o Luiz Araújo e o também. Pulgar é a mente brilhante daquela volância ali do Flamengo. E são 2, tirando o Vinha, né, que foi necessário cirurgia, Alan e Pulgar, lesões musculares, e o De La Cruz e o Plata, problemas no joelho. Os 2 com problema no joelho. Eu não sei se o Plata foi em torce como foi o De La Cruz. O Plata é forte, né? Caramba, esqueci o nome da palavra. Edema. Edema ósseo. Edema é pancada. Edema ósseo. Pode ser pancada, pode ser também impacto. Impacto no joelho direito, exatamente isso. Aí não tem o que fazer, é o que o Bigode falou. Aí você pode ter o joelho do sei lá de quem. Só que aí a questão do Plata tem um porém, né? Porque o Plata ficou fora quando foi detectado aí esse incômodo, e ele fica fora um tempinho, ele volta contra o Botafogo da Paraíba, eu também não entendi o motivo dele ter entrado no jogo. Ninguém entendeu. E aí ele joga, sei lá, 15, 20 minutos, não entrou mais. Parece que agora só pro Super Mundial. Mas aí eu queria entender o motivo de ter colocado o Plata em campo, sendo que ele já tinha esse problema. Eu vou te dar uma explicação para isso. Porque muitas das lesões existem a parte clínica, sabe disso, e a parte da imagem. Você fez a imagem, tem uma coisa ali, mas muitas das coisas, para quem ainda não colocou isso na cabeça, o atleta jogar sem dor é quase que impossível. Está sempre com alguma dor. Sendo suportável, você joga. Não sendo, você sai. E muitas vezes a gente não sabe, o Plata podia estar com esse edema já há muito tempo jogando, sem sentir uma dor que podia impedi-lo de jogar. Claro, ele quer jogar, pô. E é isso aí. E aí quando essa dor começa a aumentar e impede você de jogar, você dá uma segurada para você retornar melhor. E normalmente isso acontece. E com o Plata pode ter sido a mesma coisa. Mas eu acho que ele poderia ter escolhido só um jogo um pouquinho mais pesado. O Cano jogou pela Libertadores com o edema no joelho também. E eu vou falar para vocês que estão em casa uma frase que o Bernardinho fala, que dor muscular é parte do uniforme do atleta de alto rendimento. Aí pode ser judô, vôlei, o cara que treina muito todo dia, dificilmente você passa um dia, você uma dorzinha muscular, uma dor não sei aonde, ou uma dor no coração, se tiver sido machucado por alguém. Meus amigos, a gente tem aí um jogo interessante amanhã, Flamengo e Botafogo da Paraíba, jogo de volta dessa fase, né, da Copa do Brasil. Acredito eu que essa fase não deveria ser jogo único, não haveria necessidade de ter 2 jogos, um aqui e o outro lá na casa do outro time. Acho eu desnecessário nesse momento da competição.
Você ainda vê muitos times grandes enfrentando em times de menor expressão e causa um transtorno muito grande na logística dos times terem que viajar para longe, jogar jogos fora. Isso aí seria uma atenuante no calendário já atropelado do Brasil, onde temos a Libertadores, Brasileirão, que já temos que viajar uma distância aí inimaginável, né, para enfrentar times da Amazônia, do Nordeste, do Sul do Brasil, do Centro-Oeste, enfim, de todas as regiões. Já é um desconforto gigantesco, né, pelas proporções territoriais do Brasil. Mas parece que o que a gente fala aqui não é visto por ninguém, né, pelo menos que tenha condições ou então tenha algum tipo de jogo de interesse, que as pessoas não estão nem aí para a quantidade de quilômetros voados pelos jogadores, pelos times, pelo custo que tem isso. Não querem saber mesmo do resultado e do que entra no bolso de certas pessoas. Então vamos deixar como está e vamos apenas aí torcer. Só disse que seria uma boa diminuir essa fase da Copa do Brasil para que fosse um jogo só e aí assim na próxima fase começar os mata-mata, né, na oitava de final. Acho desnecessário o time fazer 2 jogos com times sempre de muita expressão contra times de pouca expressão. Mas quem manda é a dona CBF e a gente já sabe lá a situação que está dentro da entidade máxima do futebol brasileiro. Vamos ter mudanças, hein? Vamos ter mudanças. Não sei se para melhor, esperamos que sim. Quanto ao jogo do Flamengo amanhã, como estava falando, já temos aí certa ausência de Eric Pulgar e Alan, estão lesionados ainda. Teremos a volta de Arrascaeta, teremos a volta de Gerson, que no final de semana desfalcou o Flamengo do Brasileirão por conta do 3º cartão amarelo. Mas não teremos Nico de la Cruz em campo, isso é uma grande baixa e vai fazer grande falta no elenco do Flamengo, pode ter certeza, né? No ano que ele estava retornando a jogar o seu futebol, aquele futebol que o consagrou, aquele futebol que nós, torcedores do Flamengo, ficamos muito felizes quando vimos o Flamengo contratá-lo junto ao River Plate. Então esse ano ele estava conseguindo desempenhar bem esse tipo de jogo dele. E acontece mais essa lesão e agora mais um tempo fora, mais um tempo de adaptação, mais um tempo para retorno. Enfim, bem complicada a situação, mas quem quer ser campeão não pode pensar nisso, tem que trabalhar jogo a jogo, tem que pensar na próxima partida, no próximo adversário e traçar planos aí da melhor forma para que tudo transcorra normalmente e não tenha nenhum tipo de problema. As ausências serão sentidas com certeza, mas o Banco do Flamengo tem plenas condições de suprir essa ausência e minimizar os problemas que podem acontecer durante essas partidas. O Botafogo, mesmo por se tratar de uma equipe inferior, com todo respeito, e ser no Maracanã não vai complicar muito a vida do Flamengo. Temos uma situação mais tranquila, mas já no final de semana, que é o Brasileirão, 10ª rodada contra o Palmeiras, eu acredito que teremos aí bastante dificuldade para poder estar montando uma equipe competitiva que possa dar conta do Palmeiras, que vem numa crescente. Desde que terminou o Campeonato Paulista, eles vêm numa crescente, são líderes do Brasileirão, são líderes da Libertadores, o único time 100%, o único time de melhor campanha já consagrado isso, não perdem mais esse posto de melhor equipe da Libertadores e vão aí colher os frutos de poder decidir em casa até o final da competição. O Flamengo poderia estar na mesma situação se não tivesse pagado o mico aí de perder no Maracanã, o Central Córdoba, e depois empatar na Argentina com um time, com todo respeito também, muito inferior tecnicamente. Portanto, nós estamos aí pagando o preço pela má gestão do futebol nesses primeiros 6 meses de futebol do Flamengo. Acertaram sim muitas coisas, mas perderam a mão em muitas outras. Isso aí acabou comprometendo o planejamento do Flamengo dentro da competição Libertadores. E agora se reflete no Brasileirão, porque o Palmeiras pode até mesmo se dar ao luxo de perder uma partida que nem assim vai perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem uma gordurinha para queimar, mas eu não acredito nisso não. Acredito que eles vão vir para dentro querendo ganhar do Flamengo para ampliar a vantagem, um confronto direto com um participante direto candidato ao título e para que eles possam aí sim lá na frente contra um outro time de menor expressão, caso seja necessário, fazer controle de carga em alguns jogadores do elenco deles. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, amanhã, quarta-feira, dia do jogo, a gente vem trazendo as últimas atualizações de tudo que está acontecendo no Domingão e provavelmente já a escalação que pode ter vazado ou não, para vocês estarem cientes de qual time estará em campo
contra o Botafogo da Paraíba. Um grande abraço a todos, abraço aos rubro-negros, deixa o like lá, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificação. Valeu!